Fala, vagabundo. Povo abençoado do Brasil. Você acha que um país que tem mais gente sendo beneficiada com dinheiro de governo do que trabalhadores vai prosperar? Claro que tem aquela linha da miséria que tem que ser ajudada, mas não é isso não. É compra de voto descarada o que está acontecendo no Brasil. Que país vai prosperar onde o povo não produz e não trabalha? Isso é uma vergonha. Até quando o povo brasileiro vai ser enganado por Lula e o PT? Você produz o que, ô seu verme? Você trabalha com o que, seu vigarista? Você vive da fé alheia. Você tem BMW. Você tem milhões. Você mora em mansão. Com qual trabalho? A gente sabe que você já ludibriou muita gente. Com o dinheiro suado do trabalhador. Só que nos últimos anos, nem isso você faz jus mais. Porque você usava a palavra de Deus, se alicerçava na Bíblia. Agora é política pura. Tudo que sai da sua boca, nada é bíblico. Tudo é política. Uma política que ignora a palavra de Jesus. Você anda muito preocupado, né, com qualquer ajuda do governo para os mais necessitados. Mas o pior de tudo é que você mente. Aliás, toda a extrema-direita está mentindo. Esses números, metade da população, eles fazem a conta tão burra. Eles não sabem fazer conta, inclusive. Aliás, eles sabem, né? Eles querem te enganar, porque o eleitor deles não sabe fazer. É como se todo mundo ganhasse gás agora. Eles não contam por casa. Eles querem generalizar de uma forma e que eu queria que todo mundo ganhasse. Gás, ganhasse auxílio. Sabe por quê? O trabalhador sempre reclamou que os impostos aplicados não voltam para ele. E quando voltam, pastores como Malafaia reclamam. E sempre berrando, sempre no ódio. Eu quero entender até hoje quem vai na igreja desse homem para ouvir esse cara. Diante de tudo que ele fez, o serviço que ele prestou para o país nos últimos anos. Pergunta para ele se ele é tão justo, o que ele acha de toda a problemática que vem se arrastando aí da extrema-direita. Vamos começar pelo caso Epstein. Ele não falou uma palavra. Todos os envolvidos são da extrema-direita, são moralistas, são cristãos. O assassino de Intubiara, de Goiás, cristão também, cidadão de bem. E tem vários outros casos. Porque aquilo, nem todo bolsonarista, mas sempre um bolsonarista. Sempre um moralista cristão. Sempre. Quem usa a religiosidade, a religião, na verdade, o cristianismo, para provar que tem caráter, que tem valores, é porque não tem. Se esconde atrás disso. E o cara que se irrita com programas sociais para pobres é o que tira dinheiro de pobre e enriqueceu nas costas do pobre. Eu não me conformo. E o que o governo está esperando para taxar as igrejas? Para pegar o dinheiro e reverter para a população e não ficar no bolso desse vagabundo desse Silas Malafaia. Esse é o rei dos reis dos picaretas. É uma questão tão seletiva, ele só foca no que ele quer focar. Tudo da extrema-direita ele não comenta, ele ignora. O Silas Malafaia devia ficar grato, inclusive, ao auxílio do governo, a qualquer um. Porque de uma forma ou outra, uma parcela desse auxílio vai para o bolso do Malafaia. Porque vamos lembrar que muitos dos beneficiários do Bolsa Família ou qualquer outro programa assistencialista, eles vão numa igreja evangélica. Eles são dizimistas. E assim eles dão uns 10% do que eles ganham para o pastor ainda. Porque se não tivesse isso, nem eles não teriam esses 10% para dar. Porque aí a gente está falando de fé e eu não vou condenar. Porque o fiel é vítima. Vítima desses safados. E eu não estou falando mal do pastor da igreja de bairro, tá? Que tem pastor sério. Eu era de uma igreja em que o pastor era sério. Não era uma grande igreja. Era uma igreja conhecida no bairro. E sim, eu acredito que os fiéis têm que ajudar também a pagar conta. Tem conta para pagar. Eu não estou falando dessa vertente, das pequenas igrejas. E sim dos grandes empresários que não trabalham, são vagabundos, mas são pastores. E eles
tem riqueza que jamais o fiel vai conseguir nem 1% disso. Mas essa é a hipocrisia da extrema-direita. Fundamentalista religioso, enfim, mas desse espectro político. Eles reclamam, odeiam as bolsas do governo, os programas assistenciais. Quando você vai ver, a madame que está reclamando, ela tinha uma gratificação da prefeitura, que ela trabalha. Quando a madame está reclamando, ela é filha de militar, ganhou bolsa, e não é Bolsa Família, era a Bolsa Louis Vuitton mesmo. Até foi contra os princípios religiosos, decidiu nem casar para não perder a mamata. O pastor que reclama, a igreja dele vive do quê? De doação, de caridade dos seus fiéis. E ele já tem subterfúgios o suficiente para enganar, tem um discurso pronto para arrancar cada vez mais dinheiro. Ah, mas é compra de voto. E vender apoio evangélico em eleição é o quê? Ter uma bancada evangélica no Congresso é o quê? Vocês não ganham dinheiro, né? Dinheiro ilícito, tô falando, tá? Fora do que a mamata que vocês já participam, que é legal. Os diversos tipos de benefícios que vocês têm, tá? Isso vocês não abrem mão. Malafaia tá metido em todo escândalo, onde envolve a extrema-direita, a direita, tudo tem dedinho do Malafaia. Bolsonaro era tão incompetente que ele terceirizava o pensamento. Quem mandava era o Malafaia. Isso é de Deus? Isso é de Jesus? Essa é a função de um pastor? Verme. E para terminar, baixa esse tom de voz, o seu vagabundo, que ninguém é surdo. Você não intimida ninguém, seu chihuahua dos infernos. Esse traste reclamado dos empresários que vivem sonegando impostos, como o Ratinho falou abertamente no seu programa, dizendo que vai sonegar mesmo imposto, que a carga tributária é muito alta nesse país, dizendo abertamente que sonega imposto. E nós não estamos falando de R$600, não. São milhões. Milhões. E a vida inteira eu ouvi que empresário sonega imposto. E ninguém faz nada. É só o pobre que é cobrado de ser honesto nesse país. E se você é beneficiário do Bolsa Família, usa mesmo. Ah, vai comprar celular com Bolsa Família? Usa. Pode usar. Porque quem está acima de você, lá em cima, participando de toda a mamata, pegando milhões, roubando, tá, de impostos, isso eu estou falando mínimo. Não fica só no celular. Então, para de se cobrar. Porque lá em cima eles cobram, mas só o dos outros. A honestidade deles nunca está em xeque. Que curioso. A maior crítica do Malafaia é que o governo Lula está ajudando gente demais. É só isso que ele pode falar. Vagabundo. Dinheiro solto para as igrejas pode. Banco Master. Até o escândalo do INSS. Tem pastor evangélico no meio. Mas isso ele não fala. O Nicolas não fala.